Glória a Deus, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nessa noite, terça-feira, uma noite muito abençoada. Primeira vez que eu preguei foi numa terça, eu tinha 14 anos de idade, e dali em diante começou, né, o trabalho de propósito de Deus, né? O Senhor sempre Ele aponta aquilo que Ele deseja fazer, né, através das nossas vidas, enquanto nós vivemos aqui. Aproveitando que você está de pé, vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 55. Quantos anos que eu não participo de um culto de terça? Por 17 anos era culto de terça, eu adorava, amava, era culto de doutrina. Amo o culto de doutrina. Isaías capítulo 55. A partir do versículo 9. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8, na verdade. Quem achou diz amém? Amém. Já quero aqui agradecer a Deus a oportunidade de poder compartilhar a palavra dele com o povo que vai morar no céu. E também agradeço aos pastores, né? Pastor Maurício, pastor William Souza, a Luzia pelo convite, as irmãs, né, do ciclo de oração. Deus abençoe todos os irmãos presentes, em nome de Jesus. Está escrito assim, ó, Isaías 55, a partir do versículo 8. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos são muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Essa versão minha é um pouco diferente da sua, é a NVT, mas é o mesmo sentido. Nesse momento eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Se o Senhor nesse momento parasse a carruagem de fogo dele aqui, na porta da igreja, e entrasse aqui dentro e se colocasse diante de você, como você se portaria? Qual seria a sua reação? O que você falaria? O que você pediria? Como você se sentiria se o próprio Deus se colocasse diante de você? Então, nesse pensamento, nessa imaginação, eleve sua mente, seus pensamentos. Eu sei que hoje muitos aqui trabalharam, viveram um dia talvez de muitas questões para resolver. Talvez você veio da sua casa um pouco chateado ou um pouco chateada, aconteceu alguma coisa nesse dia que deixou você talvez um pouco desanimado, talvez você chegou aqui nessa noite sem esperança, mas nesse momento é hora da gente esquecer dos nossos problemas. Nós vamos esquecer de tudo que a gente tem para resolver amanhã, de tudo que passou no dia de hoje, e vamos elevar o nosso pensamento, pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar no Senhor que nesse momento está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para compartilhar mais uma vez, aprender da Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor revele o profundo do nosso coração, pois quando nos reunimos, o Senhor garantiu que se faria presente no nosso meio. O Senhor garantiu, o Senhor nos deu muitas promessas de grandes coisas que o Senhor faria no nosso meio. E nós estamos aqui reunidos pela fé, saímos da nossa casa pela fé. Senhor, largamos tudo pela fé, nos achegamos e oramos porque temos fé, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que nos guarda de todo mal. O Senhor é aquele que protege a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor é aquele que está conosco quando nos assentamos, quando nos levantamos. O Senhor é aquele que de longe conhece os nossos pensamentos. O Senhor é aquele que conhece a palavra mesmo antes dela sair da nossa boca. O Senhor é aquele que conhece tudo sobre nós.
E o Senhor nos trouxe aqui nesse momento e nesse dia. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. O Senhor sabe exatamente o que o Senhor deseja de nós. Aquilo que a gente deve te entregar, Senhor. Eu oro para que nessa noite o nosso coração esteja quebrantado, Senhor, esteja disposto, esteja aberto, os nossos ouvidos estejam abertos, para que possamos, Senhor, ouvir a sua voz e aprender no teu santo templo. Senhor, o teu santo templo somos nós, casa reunida, casa separada, casa comprada. Senhor, somos a tua morada, o teu reino de sacerdotes, somos, Senhor, a tua nação santa, o teu povo escolhido, a tua noiva, a tua igreja, Senhor. Nós somos os teus filhos, nós somos aqueles que confiam no Senhor, somos os teus fiéis, esperamos pelo Senhor, confiamos no Senhor, aguardamos pelo teu socorro, esperamos na tua providência, esperamos, Senhor, pela tua fortaleza. Os nossos olhos estão colocados no Senhor. Então nesta noite, Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome que é santo, nós bendizemos a majestade santa do Senhor, o Senhor que é santo e que está assentado, Senhor, sobre um alto e sublime trono, o Senhor que tem poder sobre tudo e sobre todos, o Senhor que tem o domínio e o controle de tudo neste universo. Nós bendizemos, adoramos, rendemos a ti louvor, honra, glória, pois o Senhor é digno de tudo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nossos corações. Tu és bem-vindo em nossa casa. Tu és bem-vindo, desejado. O Senhor é aclamado em nossa reunião. Esta reunião não seria possível, não valeria a pena ela acontecer se o Senhor não se fizer presente nela. Nós anelamos pela tua presença e pela manifestação dela, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar glorificando o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E para isso eu gostaria que você abrisse lá em Êxodo, capítulo 13. Quando nós lemos essas palavras aqui em Isaías, quando Deus diz, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. Quando nós lemos essas palavras, nós podemos perceber, ao lermos a Bíblia num todo, como Deus faz coisas totalmente fora da lógica. Como Deus leva a gente para lugares e deixa a gente passar por situações que não tem como explicar. Deus, Ele abre caminho onde não existe caminho, Ele tira água de onde não sai água. Deus, Ele faz pão cair do céu aonde não tem pão. Deus faz coisas inacreditáveis. Para quê? Seria mais fácil Deus levar a gente pelo óbvio? Não seria mais fácil Deus nos conduzir pelo jeito mais fácil, mais natural, mais normal? Sim. Mas Deus escolhe levar a gente por caminhos que a gente não entende, ou melhor, por lugares que nem caminho tem. Deus escolhe colocar a gente em situações que a gente olha de um lado e para o outro e fala assim, para onde, Deus? Porque não tem lugar para sair. Tudo isso para levar a gente a depender e a confiar dEle. Quando a palavra fala assim, que o meu justo viverá por sua fé, a palavra não estava brincando. Porque viver por sua fé significa que você nem sempre vai saber aonde vai pisar. Significa que você nem sabe aonde vai chegar, mas você vai ter fé, você vai acreditar, porque a fé é a certeza daquilo que você espera, é a convicção de fatos que você ainda não vê.
Pela fé, os antigos, eles alcançaram favor e graça de Deus. Pela fé, Abraão foi chamado amigo de Deus. Pela fé, ele e Sara conceberam um filho na velhice. Pela fé, Josué derrubou as muralhas de Jericó. Pensa lá, um bando de gente, quem conhece a história aqui vai lembrar. Deus mandou eles rodearem a cidade por 7 dias. A cidade era grande, gigantesca, o povo também era numeroso. Vocês vão rodear a cidade em silêncio. 7 dias, pensa que é tanto de gente lá, andando na beirada da muralha. 7 dias, sol quente rachando na cabeça, de noite, e eles lá rodando. E aí, o que vai acontecer, Moisés? Não sei, Deus mandou a gente rodar. Porque na maioria das vezes, quando Deus mandava o povo de Israel fazer alguma coisa, Deus não explicava o resultado. Deus nunca vai explicar pra gente o resultado. Ele só vai dizer assim, ó, vai, faz. Aí a gente olha e fala assim, mas que loucura é essa? Eu vou fazer, eu vou obedecer, porque o que Deus deseja de mim, de você, é obediência. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós temos uma tendência maligna. Não é nem maligna, não. É nossa mesmo, natural, da nossa natureza pecaminosa. Inclinação à desobediência. Nós temos uma tendência muito forte a desobedecer. Prova disso é a sua criança, seu filho, a sua filha. Quantas vezes tem que puxar a orelha, tem que puxar a vara? Você que já tem filhos grandes, a criança, ela já ali desde pequena não mexe e ela continua mexendo. Não faz e a criança continua fazendo. Essa é a natureza impregnada. E você acha que quando a gente vira adulto a gente muda? Nos tornamos adultos desobedientes. Fazemos do nosso jeito, da nossa vontade, quando eu quero, e tem que ser do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero, porque senão eu vou fazer pirraça. Não vou mais. Oi, não vou mais. Não cantou a música que eu queria? Quero nem conversar mais. A gente tem as nossas pirraças. Eu falo isso porque eu já me identifiquei como uma adulta pirraceta. Eu sei exatamente quando a minha criança interior está querendo fazer birra. E eu falo com ela assim, quieta. Quieta. Que agora eu já sei quem é você. Eu já sei te identificar aqui dentro. Faz birra. Fica de mal. Tem adultos que são verdadeiras crianças quando são contrariadas. Já viu que negócio? Belém, Belém, nunca mais estou de bem? A irmã não me cumprimentou? Também não vou cumprimentar ela. Aonde que um adulto faz isso? Isso é a criança interior da gente, da nossa natureza, que fala assim, ah é? Vou retribuir na mesma moeda. Porque criança é assim. Pirraça, birra, mas depois volta ao normal. O pior é que a gente pega só a parte ruim da criança. Porque a parte boa que Jesus falou que a gente tem que puxar, a gente não puxa. Que Jesus falou assim, que para a gente entrar no reino dos céus, a gente tem que ser como uma criança, né? E qual que é a parte boa da criança? A criança até briga aqui agora. Mas daqui passou uns minutinhos, vem brincar de novo, fulana? Vamos. Né? Criança perdoa. A criança é leve, a criança é alegre. Você acha que criança dorme preocupada com boleto? Você acha que criança dorme preocupada se amanhã ela vai ter comida para comer? Você acha que ela... Não, criança chegou na hora de dormir, ela... apaga. Quem tem que preocupar com a conta de água e de luz no dia seguinte? É o pai e a mãe. Na questão da dependência, da confiança. A gente precisa aprender a ser como criança para a gente entrar no reino de Deus, para a gente receber. Na verdade, Jesus não estava nem falando de entrar. Jesus estava falando de receber, porque nós recebemos um reino. Esse reino onde tem um rei que cuida da gente. Esse reino onde tem um rei que governa a nossa vida. Então Jesus estava falando, se você também nem nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, ninguém consegue nem ver, não consegue perceber essa maravilha que é ser reino de Deus. De você estar num reino onde o mundo está um caos, todo mundo preocupado, desesperado, Covid, e falta de dinheiro, e guerra mundial. O mundo está assim, ai, e o que vai ser? O que vai ser? E a gente está como? A gente está zen, a gente está tranquilo, a gente está descansado. Sabe por quê? Porque o mundo
tudo ao redor vai desabar, mas nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Nós não tememos as más notícias, nós não tememos a fome, nós não tememos a peste, nós não tememos os perigos, como está escrito no Salmo 91, quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa pessoa poderá dizer do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, pois Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobre com suas penas e debaixo das suas asas você se sente seguro. Vê-se uma pessoa que se sente segura, se desespera, se desencabela, fica, ai, agora o que eu vou fazer? Não, isso é para quem está fora do esconderijo. Quem está dentro do esconderijo está sentindo as asas do Todo-Poderoso se cobrindo. Só que a gente precisa se vigiar, porque às vezes a gente está dentro das asas, mas a gente quer sair da asa para poder ficar preocupado. E Deus está falando assim, não, habita nas asas. Porque diz a palavra que essa pessoa que habita nas asas do Altíssimo, ela não teme espanto noturno, nem flecha que voe de dia, nem mortandade que assole na escuridão. Ela não tem medo, porque sabe por quê? A segurança daquele que habita em Deus é: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Então, em dias como esse, aonde nós somos assolados por muitas coisas, e coisas que os nossos avós e os nossos irmãos do passado também passaram, eles vivenciaram experiências. Então, quando nós olhamos para as experiências passadas, nós podemos reforçar a nossa fé em Deus, reforçar a nossa confiança no Senhor, através daquilo que a gente lê. Porque como está escrito, eu já gosto de adiantar, tem hora que eu falo assim, eu não devia adiantar, mas eu adianto. Como o escritor de Eclesiastes, é porque eu não ia ler essa palavra agora, mas eu já vou ler. E eu ia citar, mas eu vou ler porque quando a gente lê, a gente pega os detalhes da palavra. Eclesiastes capítulo 3, mas fica aí em Êxodo, tá? Não sai de Êxodo não, que a gente já vai ler Êxodo. Aqui, ó, Eclesiastes capítulo 3, os 2 últimos versículos, vejam o que o escritor... Achei. Olha o que o escritor escreve aqui, ó. Eclesiastes 3, a partir dos 2 últimos versículos. É isso mesmo. Não, é o 14, né? Os 2 últimos versículos não. Versículo 14, está escrito assim, ó. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora, já aconteceu antes. E o que acontecerá no futuro, também já aconteceu. Pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Então o que a gente está vivendo hoje, alguém já viveu no passado. O que nós estamos vivendo agora, se Jesus não voltar nos próximos 50 anos, as outras gerações vão vivenciar também. Então quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos para as histórias bíblicas, nós vamos ver situações da vida cotidiana, da vida pessoal, de muitas pessoas que experimentaram o mover e o agir de Deus simplesmente porque confiaram em Deus. Nós olhamos para eles e vemos o início, o meio e o fim de suas histórias. Mas quando eles estavam vivenciando elas, eles eram como eu e você. Só sabemos que Deus está na minha vida, não sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei que Deus tem uma promessa, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, mas eu não sei como e quando. Deus trabalha na nossa vida, no meio das crises, e a gente acha que é coisa normal. Mal sabe a gente que Deus está trabalhando na gente para cumprir o propósito dele. Porque como nós lemos lá em Isaías 55, Deus disse, ó, assim como a chuva e a neve caem do céu para regar a terra, fazendo com que a terra produza alimento, assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim vazia. Ela prospera
naquilo pelo qual eu a designei. Existe um propósito de Deus para tudo que Ele libera sobre a nossa vida. E qual que é a palavra de Deus para a minha vida? Toda a palavra que eu já ouvi desde o dia da minha conversão. Gente, tem bilhões de pessoas nesse planeta. Você foi privilegiado por estar aqui ouvindo as Escrituras. Existem trilhões de pessoas que já morreram e nunca tiveram a oportunidade de alguém falar assim: ó, Jesus ama você. E você está aqui dentre esse mundaréu de gente. Toda palavra que cai nos seus ouvidos, que vem da parte de Deus, essa é a palavra que Deus enviou para prosperar na sua vida. E o que é prosperar? Não é que eu vou ficar rica, milionária com a palavra de Deus, não. A prosperidade aos olhos de Deus é a ausência da necessidade. Significa que não vai me faltar absolutamente nada em todos os quadrantes da minha vida. Não vai me faltar paz, alegria, amor, providência, não vai faltar emprego, não vai faltar nada. E prova disso é o que a gente vai ler aqui, olha. Êxodo capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 17, Êxodo 13, 17, nós vamos refletir aqui em um episódio que, com certeza você já leu, você já ouviu falar. Para quem nunca ouviu essa história, Deus escolheu um povo que eram descendentes de Abraão, que era amigo de Deus, um homem que viveu muitos anos atrás. Através dos descendentes de Abraão, Deus disse: eu vou fazer uma grande nação, sua família, tudo que gerar de você, Abraão, vai abençoar a terra. Hoje nós somos parte dessa promessa de Deus na vida desse homem chamado Abraão. Abraão, que foi basicamente ali, ele viveu alguns anos depois de Noé, eu esqueci o tempo exato, mas ele veio depois do dilúvio, né? Depois que Deus recomeçou a terra, deu um reset, começou de novo. Aí veio ali Noé, seus filhos, tendo filhos e tal, e de repente, numa dessas fiaradas que foi juntando aí para frente, veio Abraão, filho de Tera. E Abraão ouviu a voz de Deus, se tornou amigo de Deus. Eu vou dizer para você, ser amigo de Deus é a melhor coisa que tem, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais, tem um relacionamento que a gente mais tem que investir é na amizade com Deus. É falar: Senhor, eu não quero achar que eu sou sua amiga, eu quero que o Senhor me chame de amiga. Porque o que importa não é eu te conhecer, não é eu saber tudo sobre o Senhor, o mais importante é o Senhor saber quem eu sou. Ah, Poliana, mas Deus conhece todo mundo. Mas esse conhecer está falando de relacionamento. Quando Deus fala, não te conheço, significa que aquela pessoa, lá no finalzinho, quando aquelas pessoas vão chegar para Jesus e falar: profetizamos em teu nome, pregamos em teu nome, fizemos um monte de coisas em teu nome, e Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Isso aí fala de relacionamento. Ou seja, vocês fizeram muitas coisas no meu nome, cantaram no meu nome, pregaram no meu nome, mas relacionamento comigo, nheca. Não era meu best friend, né? Não era meu melhor amigo. Com certeza, vocês, nessa comunidade aqui, existe aquela pessoa que você tem mais intimidade. Tem aquela irmã que você conhece, que você vê aqui, você dá paz ao Senhor, conversa com a irmã e tudo. Mas tem aquela irmã que você tem mais intimidade, aquele irmão que você tem mais intimidade, que você conta os babados que acontecem na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, você conta os problemas. E é assim que tem que ser a gente com Deus. Deus é o nosso best, é o nosso melhor amigo, é aquela pessoa que você vai chorar e vai contar tudo. Só que o mais importante de tudo é você ter a certeza que você é amigo de Deus. Deus disse sobre Abraão: Abraão, meu amigo. Abraão era chamado e conhecido como o amigo de Deus. Isso é maravilhoso, gente. E aí, desses descendentes de Abraão, surgiu um grande povo que estava escravo no Egito por 400 anos. E Deus levanta um rapaz improvável no meio dos escravos ali. Deus cumpre o seu propósito. Os caminhos de Deus estão de novo entrando, os caminhos diferentes, os pensamentos diferentes. Deus levanta um menino chamado Moisés. Moisés nasceu debaixo de uma sentença de morte, onde todos os meninos de até 2 anos teriam que ser jogados no rio Nilo.
iriam morrer afogados. Faraó determinou: todo menino homem que nascer dos hebreus é para jogar no rio Nilo. Moisés nasceu ali, mas a mãe dele viu que ele era bonito, que ele era gentil, que ele era diferente, escondeu ele. 3 meses que ela conseguiu esconder. Depois que ela viu que ela não dava conta mais, o que ela fez? Entregou para Deus. Tem hora que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Senhor, eu vou levar aqui, eu vou conseguir. E quando ela viu que não dava conta mais, que não tinha mais possibilidade dela esconder o menino, ela pôs esse menino no rio Nilo, do jeitinho que o faraó falou. Mas ela pôs ele no cestinho de junco. E quem que achou o menino? A filha do faraó. Olha os caminhos de Deus diferentes dos nossos. Deus escondeu o menino, sabe na onde? Na casa de quem mandou matar o menino. Deus faz essas coisas. Ele pegou aquele menino que estava sentenciado a morrer e pôs esse menino lá na casa do assassino, do mandante da morte de todos os bebês. Deus escondeu Moisés no palácio durante 40 anos. 40 anos foi educado como um príncipe do Egito. Tudo para quê? Para cumprir os propósitos de Deus. E quando nós olhamos assim de longe, a gente pensa, uau! Quando a gente lê, parece que é rapidinho, né? Não, Moisés vivenciou cada dia. Como eu e você vivenciamos o dia de hoje, vivenciamos o dia de ontem. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. Tem dia que a casa da gente é uma paz, tem dia que é uma guerra. Tem dia que no trabalho dá tudo certo, mas tem dia que dá tudo errado. Tem dia que aqui na nossa cabeça está tudo legal, mas tem dia que está uma perturbação que é só Jesus. São os dias que a gente vive. A nossa vida é igual aos batimentos cardíacos. Você já viu que se você for colocar seu coração naquele... Quem já fez eletro de coração aqui? No eletro de coração é assim, ó. Tuc, 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 tuc. Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Se for reto, tá morto. Já viu o filme? Quando a pessoa morre, aí lá no aparelho aparece assim, ó. Pi! Que morreu. Significa que a nossa vida é assim mesmo. Altos e baixos. Altos e baixos. Isso é vida. Altos e baixos. Tem dias que a gente vai chorar, tem dias que a gente vai sorrir, tem dias que a gente vai estar de ótimo humor, tem dia que a gente vai estar... Não olha para mim. Tem dias que vai dar tudo certo, mas tem dia que vai dar tudo errado. Só que o problema é que no dia que dá tudo errado, a gente reclama, a gente murmura, a gente desanima, a gente quer chutar o balde, a gente quer botar a culpa em todo mundo. Ao invés de entender, opa, Deus está querendo me ensinar alguma coisa com esse problema. Opa, Deus quer trabalhar em mim com esse problema. Gente, a gente só é trabalhado através dos problemas, através das crises. Então esse povo que estava ali 400 anos, Deus agora prepara Moisés, 40 anos vivendo no luxo. Depois Moisés comete ali um assassinato. Porque todo homem de Deus, toda pessoa bíblica, a não ser Jesus Cristo, Jesus foi o único perfeito, mas todos os outros personagens bíblicos, eles tinham defeitos, e um mais feio do que o outro. Eram pessoas imperfeitas, cheias de defeito, mas Deus escolhe, mostrando que a eleição de Deus não diz respeito à nossa conduta impecável. Às vezes a gente é chamado por Deus, né? Dizem que, aprontou, agora foi para a igreja, virou santo, pôs a Bíblia debaixo do braço. Mas é assim mesmo. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Às vezes o inimigo ele fica lançando na cara da gente as coisas que a gente já fez, que a gente já viveu, os lugares por onde a gente passou. Ele fica pegando o nosso passado muitas vezes e querendo colocar como um peso, um empecilho, para que a gente possa viver uma vida de relacionamento com Deus. Mas na verdade, gente, isso é uma estratégia fuleira, baixa do inimigo. Porque foi justamente para nos dar uma vida nova que Jesus entregou a sua vida ali na cruz. Foi para que a gente pudesse modificar a nossa mentalidade.
Agora, quando nós olhamos aqui para esses escravos, depois que Moisés cometeu ali um assassinato, ele teve que fugir para o deserto de Midian, ficou 40 anos no deserto, no anonimato, de um luxo do país mais, do palácio do país mais lindo, maravilhoso do mundo, da potência mundial que era o Egito. Os egípcios, eles eram assim, tão aciados, que eles tomavam banho todo dia. Não é normal tomar banho no deserto todo dia não, tá, gente? Eles tomavam banho de vez em quando mesmo. Mas os egípcios, eles rapavam todos os pelos do corpo, para não pegar piolho. Eles tinham uma coisa com a aparência. Eles eram muito aciados, muito limpos. Rapavam. Se você for pesquisar os egípcios aí, todos eles de cabeça rapada, sem barba, sem nada e roupa branca. Mas os outros não. Então Moisés saiu desse lugar limpo e foi para o deserto, no meio do rebanho, no meio das ovelhas, por 40 anos. Quando ele estava com 80 anos, Deus chamou ele no monte e deu a ele o chamado de libertar Israel. E ele fala, mas eu tenho a língua pesada. Como? Ele já estava ali no deserto, esquecido, sabe? Quando a pessoa pensa assim, vivi no auge, agora eu fui para o nada. Estou esquecido, já acostumei com estar esquecido. Vou voltar para o Egito? Voltou para o Egito. E agora ele volta para o Egito, tem que convencer o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, tudo a mesma coisa, tá? Quando fala na Bíblia, é o povo de Deus. Só para você entender. Então ele teve que convencer os líderes, teve que convencer todo mundo que Deus tinha falado com ele, que ele tinha sido enviado ali. E aí Arão foi junto com ele falar com o faraó, e quando falaram com o faraó falou, vocês querem adorar? Então vamos aumentar a carga de vocês. Aumentou a carga de trabalho do povo. Antes eles recebiam material para fazer os tijolos, agora eles teriam que providenciar o material para fazer os tijolos e trabalhariam muito mais do que já estava trabalhando como escravos. Aí o povo revoltou. Olha, Moisés, o que você está fazendo comigo? Olha o que você está fazendo com a gente. Está vendo? Os caminhos de Deus que são totalmente diferentes da lógica. Gente, as coisas que Deus faz a gente viver. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para essas cenas, a gente pode observar que não é fácil viver um dia após o outro e enfrentar as batalhas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. O que a gente precisa fazer é confiar que Deus tem um propósito. E quando nós falamos assim, Deus está no controle, é fácil eu dizer para você, quando você estiver chorando, você vier falar comigo, eu vou falar, irmã, Deus está no controle. É fácil a gente dizer, mas é fácil a gente entender, quando a gente está no problema, entender que Deus está no controle do nosso problema. A gente fala, Deus está no controle, mas você realmente está ali numa situação onde você não tem controle de nada. Onde você não tem, gente, os maiores problemas que a gente enfrenta hoje são de relacionamentos. As pessoas. É difícil lidar com pessoas. É difícil lidar, às vezes, com um colega de trabalho, com um filho que é adolescente, está mexendo com coisa errada. É difícil lidar com um marido que está longe da presença de Deus, nem crente é, e gasta o dinheiro com bebida. É difícil lidar com a mãe, que é difícil, com os irmãos, que é difícil. É difícil lidar com as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente não consegue mudar a cabeça de ninguém. Nem a nossa, muitas vezes, a gente consegue. É difícil lidar com a gente mesmo. É um grande desafio. A gente passa a vida da gente aprendendo, desde que a gente nasce. A nossa vida é um constante aprendizado. A gente aprende a comer, aprende a falar, aprende a pedir, aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a brincar, aprende a conversar. No início é gugu, dadá, depois vai pai, a mãe. Meu filho, eu estava lembrando com meu irmão, meu filho, quando tinha um aninho, chamava o meu irmão Mateus de Teus. Aí a gente falava assim, fala paz de Deus, e ele, paz de Deus. Aí eu não sabia se estava falando Mateus ou Deus, porque parecia tudo igual.
Mas hoje já tem 14 anos, fala de tudo, entende tudo. E a vida da gente é um constante aprendizado. Porque quando a gente cresce, a gente ainda tem que aprender que muita coisa que a gente aprendeu lá atrás está errado. O jeito como a gente trata as pessoas da nossa casa, o jeito como a gente foi tratado pelos nossos pais, com grosseria, com agressividade. Aí agora a gente tem que aplicar com os nossos filhos, com os nossos netos, diferente. Porque não era certo. E aí a gente tem que aprender agora a ter educação, sabe? Esse povo fala assim, ó, o povo crente come demais. E eu já fui em lugares, não estou falando aqui, tá? Em outros lugares, aonde as pessoas faltavam passar, levar tudo que estava na mesa, pôr na sacola e levar embora, sem se importar com os outros que também estavam ali para comer. Sabe, são tantas coisas que a gente vai aprendendo, a gente tem que reaprender e a gente vai continuar aprendendo. Por isso que a palavra fala que quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos uma jornada de aprendizado como tendo Cristo como modelo. O modelo agora não é meu pai, não é minha mãe, não é meu avô, não é minha avó mais. Meu modelo agora é Cristo. Então eu tenho que desaprender o jeito que eu aprendi com a minha mãe, eu tenho que desaprender o jeito que eu aprendi com meu pai, e eu tenho que aprender o jeito de Cristo agora. É isso que é ser cristão. Não é mais do meu jeito, não é mais do jeito que eu vivi, não. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que a gente tem que despojar do velho homem com seus feitos e nos vestir do novo homem. E é um trabalho para a gente fazer isso. Porque para a gente aprender com os nossos pais não foi fácil. Foi um dia após o outro. Foi um dia após o outro. Por isso que quem tem filhos e escolheu ficar com os filhos, se surpreende. Com cada aprendizado, não é, Luzia? Com cada aprendizado, cada palavra nova. E quando a criança faz uma coisa nova, como que a gente fica? Aprendeu a falar a palavra, aprendeu a dar o passinho, é uma surpresa, mas depois que passou o momento da surpresa, agora a gente tem uma mãe ali com um bebezinho novo, primeiro filho, já tem outro, mas você vai se surpreender com tudo que ela conquistar, com todas as palavras que ela for aprendendo e com todas as brincadeiras e gracinhas que ela for fazendo, porque a vida da gente é assim. Então quando Deus levanta Moisés e leva ele para esse povo aqui de Israel, para libertá-los e tirá-los daquele lugar, eles estavam adaptados àquela vida. Eles estavam completamente adaptados a viver daquela forma. Mas quando, diz a palavra que a partir do versículo 17, leia comigo aí, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz assim, ó: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Versículo 19. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. Versículo 20. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. Durante a noite, fornecia luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. No versículo 1 do 14, o Senhor então disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente ao Baal-Zefon. O faraó pensará:
os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e do seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas fizeram assim. Vejam só, eles saíram triunfantes da terra do Egito. Deus enviou a última praga lá, que foi a morte dos primogênitos, e Faraó, que não queria deixar o povo partir de forma nenhuma, na última ele não teve como resistir, e ele disse, vão. E eles foram triunfantemente saindo da terra do Egito, e até bens materiais, tudo que eles pediram para os egípcios estavam tão assustados com eles, com as pragas e com tudo, que começou a dar ouro, peças de prata, de ouro. Então eles saíram dali levando muitos bens materiais, bois, jumentos, rebanhos, saíram triunfantemente do Egito. Até então, oba, saímos, não somos mais escravos. Só que aí de repente eles vão caminhando pelo deserto, aí chega um certo ponto do deserto, eles tinham que ir por um caminho, que era o caminho que todo mundo ia, era o caminho mais perto para chegar em Canaã, porque o destino Deus tinha dado para eles, que era a terra prometida. Só que Deus leva eles por outro caminho. Por quê? Porque nos pensamentos e no caminho de Deus, muitas vezes, Deus vai nos levar por caminhos mais longos, porque Ele sabe que a gente pode encontrar certos confrontos que vai fazer a gente querer voltar para trás. Existem caminhos mais longos que Deus põe a gente para passar, porque se a gente for por ali e a gente encontrar alguns problemas, a gente vai querer recuar. Sabia que esse povo, gente, eles andando chegariam em Canaã em 11 dias? Mas essa jornada deles se tornou numa jornada de 40 anos, porque Deus precisava tirar a mentalidade de escravo daquele povo. Eles deixaram politicamente de serem escravos, mas espiritualmente eles ainda estavam escravos. Então Deus leva eles por uma jornada totalmente fora da lógica. Vocês vão para Canaã, o caminho de Canaã é esse aqui, mas não, vocês não vão por esse caminho, vocês vão por outro. Deus conduziu eles, sabe para onde? Para um lugar sem saída. Eles chegaram na beira do mar. De um lado tinha uma montanha, do outro lado tinha outra montanha, e na frente tinha o mar. Olha o caminho que Deus mandou eles. Sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram nesse lugar, eles olharam para trás e de repente estava lá Faraó. Faraó tinha arrependido de ter deixado o povo ir. E juntou toda a sua força e foi atrás desse povo. Quando eles viram Faraó, eles já começaram a desesperar. E eu comecei a meditar nessa parte. Deus, quantas vezes o Senhor coloca a gente em lugares sem saída? Quantas vezes Deus coloca a gente em becos sem saída? Sim, Deus põe a gente em lugares onde a gente não tem saída, onde não existe caminho, onde não existe possibilidade da gente recorrer A, B, C, D. Problemas que às vezes a gente vai enfrentar, que não vai ter socorro e nem escapatória humana e nem lógica. Mas sabe o que é o mais maravilhoso de tudo? É que aquele povo, durante aquele dia, naquele lugar diante do mar, e de repente eles olharam e viram que estavam cercados, eles não sabiam o que Deus ia fazer. Deus sabia o que Ele ia fazer. Moisés também não sabia o que Deus ia fazer. Mas Moisés confiava em Deus. Moisés tinha fé. Diz a palavra que pela fé ele saiu do Egito contrariando a autoridade de Faraó, sem medo do Faraó. Esse Faraó era terrível, os faraós eles eram terríveis. Mas Moisés confiava em Deus. Então ele chegou diante do mar e não tinha saída.
Ele sabia o caminho para ir para a terra de Canaã. Ia passar pelo território dos filisteus. Mas os filisteus com certeza iriam querer atacar os israelitas. Então era aquele lugar mesmo. Moisés não sabia, mas confiava. Só que o povo não sabia. O povo não sabia o que Deus ia fazer. E o problema é isso. É que às vezes quando a gente se encontra em situações sem saída, é aí que a nossa fé e a nossa confiança em Deus é testada. A gente vai começar a desesperar? A gente vai começar a reclamar? A gente vai começar a murmurar? Ou a gente vai dizer, Senhor, Tu és o caminho. O Senhor é o meu guia. Eu confio no Senhor. Deus deu uma ordem para Moisés. Estende o cajado. Toca no mar. Deus mandou um vento, mandou o povo acampar ali. Eles dormiram uma noite inteira. Você acha que você conseguiria dormir? Sabendo que Faraó está ali atrás esperando. E olha o que Deus fez. Deus colocou uma coluna de fogo entre o acampamento dos hebreus e entre Faraó. Durante a noite toda, Faraó não conseguia ultrapassar a barreira. Gente, olha o que Deus faz para proteger a gente em uma adversidade. Quando nós olhamos, quando eu olho para essas palavras, quando eu me vejo cercada, e eu me vejo cercada de problemas que são impossíveis para mim resolver. Mas aí eu falo, Senhor, eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor. E de repente, na manhã seguinte, sabe o que Deus fez? Deus mandou um vento muito forte oriental, que foi soprando, soprando, soprando no meio do mar. E quando eu acho que eles não dormiram, eu não dormiria. Ou talvez dormisse. Porque eu não sei você, mas eu já perdi algumas noites de sono por causa de problema. Por causa de ansiedade. Sabe aquele problema que você não sabe como resolver e você não consegue dormir? O sono te foge. E você fica pensando, e agora? Como que eu faço? Sabe aquela briga que você teve, aquele brigão com o seu cônjuge? Que você não sabe mais o que fazer e aí não consegue dormir. E eles ficaram ali acampados. Mas de manhã, quando levantaram, havia um caminho atravessando o meio daquele mar. Mostrando para aquele povo que quando nós confiamos e andamos debaixo da direção de Deus, nós não precisamos de lógica, nós não precisamos de caminho feito pelas mãos dos homens, nós não precisamos de recursos humanos. Deus é o caminho, gente. Sabe, quando eu olho para a palavra, eu olho para isso e eu falo, sim, o Senhor é o caminho para me passar. O Senhor é a saída, quando eu não tiver saída. Então, diante dessa palavra nessa noite, o que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é confie no Senhor independentemente das suas circunstâncias. Olhe para essa passagem e entenda que Deus, Ele é o caminho. Deus não precisa do homem para te abençoar. Ele usa porque Ele quer, mas Ele não precisa de pessoas para mudar a sua história. Ele é o próprio caminho. E diante da história, hoje nós olhando por fora e vendo todo o resumo, que Faraó e seus carros foram engolidos, que o rei, todo mundo foi engolido pelo mar, mas eles não sabiam de nada disso. Eles não sabiam de nada disso. Eles estavam vivenciando o momento da crise, o momento da dificuldade, eles estavam vivenciando o momento do choque, o momento da incerteza. Eles tinham visto tudo que Deus fez lá no Egito. Mas ainda assim, o coração deles estava balançado, porque a sua mentalidade, ainda, eles não estavam deixando Deus transformar. Nós precisamos compreender uma coisa. Enquanto nós vivermos aqui, diz a palavra que nós vamos passar por aflições. Mas nós devemos ter bom ânimo. Nós devemos entregar todas as causas da nossa vida para Deus, não só as grandes. Sabe por quê? A gente muitas vezes acha que tem que entregar para Deus só as causas grandes. Mas Deus se importa até com a roupa que você está vestindo. Deus se importa até com o sapato que você coloca no pé. Prova disso é que enquanto eles estavam no deserto, durante aqueles 40 anos, Deus fez a roupa dos meninos crescer no corpo.
Deus não deixou a roupa das mulheres envelhecer no corpo. Deus não deixou a roupa dos homens envelhecer no corpo. Deus não deixou o sapato ficar pequeno no pé. Deus fez o sapato crescer no pé dos meninos. Deus fez a roupa crescer. Deus se preocupou com o café da manhã deles. Deus se preocupou com os mínimos detalhes. Deus se preocupou com o frio. E Deus se preocupou com o calor. Porque toda vez que Deus quer mudar a história de uma família, de um homem, de uma mulher, de uma nação, de uma cidade, Ele move o impossível para que isso aconteça. Por isso que está escrito lá em Romanos, todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. O importante é isso, é colocar minha família, minha casa, minha vida no propósito de Deus e saber que Deus está de fato cuidando de mim, cuidando de você, enquanto nós estamos nesse mundo cheio de gente perversa, cheio de gente corrompida, nós que somos as luzes que brilham no meio dessas trevas. Nós somos o povo de Deus que resplandece a luz de Cristo num mundo cheio de malícia, de perversidade. Nós somos ainda a esperança de Cristo para aqueles que estão nas trevas. Então, meu irmão, minha irmã, que a sua fé nessa noite, através da palavra, dessa palavra, onde nós vemos um cuidado tão grande. Eu amo tanto essa história, dá vontade de contar tudo de início ao fim, mas não dá tempo. Mas quando eu vejo aqui, eu olho para eles, eu penso no que eles passaram naquele dia, em tantos que pereceram no deserto, não entraram em Canaã por causa da incredulidade. Eu percebo que eu preciso fortalecer cada dia a minha fé, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que se render à murmuração, à reclamação, aquele que não conseguir confiar em Deus nas pequenas coisas. Você acredita que eu confio em Deus até para orar por um gato e um cachorro, como eu já orei várias vezes, e Jesus curou na hora? Gente, se eu vou contar as experiências que eu vivo com Deus todos os dias, de pensar, e Deus me dá. Por quê? Porque Ele cuida. Enquanto nós estamos na jornada, nós precisamos fortalecer e manter a nossa fé. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor nos deixou o exemplo desse povo. O Senhor nos mostrou o início, o Senhor nos mostrou o processo, o Senhor nos mostrou o fim, para dizer para nós, olhe para essa história, olhe para os israelitas, veja o que eu fiz por eles, o que eu fiz através deles, veja o que eles erraram e veja o que eles acertaram, e siga a minha orientação, ouça a minha voz, obedeça os meus mandamentos, ande nos meus caminhos, ame as minhas leis, porque se de certo amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, vivereis na terra que o Senhor teu Deus te prometeu. Eu sei, Senhor, que o nosso descanso não é aqui, mas enquanto estamos na peregrinação para a cidade celestial, o Senhor nos prospera no deserto, o Senhor nos faz colher na terra árida, o Senhor abre caminho aonde não tem, fonte aonde não existe fonte, o Senhor sustenta a nossa vida e em Ti nós confiamos, Senhor. Em Ti nós declaramos a nossa total confiança. Não confiamos em carros, em cavalos, não confiamos na palavra de homem nenhum. Nós confiamos no Senhor. Em Teu nome está a nossa confiança. Tu tens um nome que é sobre todo nome.
A fama do teu nome, Senhor, ela invade a eternidade. Em ti nós confiamos. E declaramos nesta noite no mundo espiritual que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família pertence ao Senhor, e não importa os problemas que possam vir diante de nós, nós temos um Deus que peleja por nós as nossas batalhas. Nós temos um Deus que nos abriga debaixo das suas asas. Nós temos um Deus que nos protege de dia, de noite. Em nome de Jesus, Senhor, renova a força do meu irmão e da minha irmã nesta noite, do pastor desta igreja, dos pastores desta igreja, dos cooperadores desta igreja. Fortalece as irmãs, os irmãos, as crianças e os jovens. E nos dá, Senhor, mais um dia para ver as maravilhas do Senhor em nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. E assim eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.